Oiê, preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que começaram a semana? Espero que muito bem, com muita fé, muita esperança de que o melhor você aplicou o tempo todo e sendo assim, o melhor você vai colher, né? A minha semana começou daquele jeito, né? Agitado. Eu sou hiperativo, 24 horas é muito pouco. E a hora que eu tô gravando o vídeo prova isso. Se eu pudesse eu nem dormir. Coisa para fazer é o que não falta. Mas eu disse que eu ia trazer o vídeo, né? E que eu ia fazer um apanhado de assuntos similares de mensagens enviadas por e-mail sobre relacionamentos. Muitos desses e-mails são desabafos, há muitas perguntas nas entrelinhas, muitas dúvidas, né? Dúvidas, sim, com peso de insegurança. Acho muito estranho como tantas e tantas pessoas elas estão passando por situações delicadas em relacionamentos e como as histórias, os relatos são tão similares. Observo em redes sociais diversas muitas publicações de desabafos e não é diferente. No geral, o motivo de tanta instabilidade entre casais em todo tipo de relacionamento, desde bruxo até casamento, é o mesmo: traição. Quando alguém começa a falar de traição, eu não me admiro que há tantas mulheres sozinhas. Ao lado bom e ao lado ruim disso, né? Ah, Gimada, você está sozinha pelo meu motivo? Não, não, não. Para mim, particularmente, relacionamento não é realização de vida. Encontros despretensiosos ocorrem, dois olhares se trocam, se cruzam, né? Se trocam. Embora haja muita troca no olhar, né? E acontece. E não, isso não é amor romântico. É a naturalidade das coisas. Um romance mesmo, ele acontece muito naturalmente, sem estratégia, sem jogos, sem esforço, sem por nada, sem artifício nenhum. Ele simplesmente acontece. Não sei se o relacionamento de vocês ocorreu da mesma forma, né?
dessa forma espontânea, como é todo acontecimento que tem que acontecer na vida. E aí não existe assim um conselho que eu possa dar para tantas pessoas diferentes, com modo de vida diferente, com uma visão, interpretação diferente de mundo, né? Não existe um conselho, tipo receita de bolo. Hoje eu quero comer um bolo de cenoura. Vou fazer um bolo de cenoura. Você vai lá no seu caderninho ou acessa aquele site onde já está salvo lá nos seus favoritos a sua receita de bolo de cenoura. Segue aquela receita e lá você tem o seu bolo de cenoura de sempre. Hoje eu quero de laranja. Tem a receitinha ideal para bolo de laranja. Relacionamentos, qualquer área da vida. Quando se trata de aconselhamento, não é como receita de bolo. Porque cada pessoa é única. Um conselho que serve para um pode não servir para outro. De repente, nem são vocês que estão precisando de conselho, visto que todas as mensagens que eu recebi vieram de mulheres traídas. Quem deveria estar aqui ouvindo alguma coisa são os homens que traíram. Aí sim, aí teria não um conselho, mas uma chamada de atenção que serviria igualmente para todos. Porque trair é trair. A dor que causa é a mesma em todas, com intensidade diferente, mas é a mesma dor, pelo mesmo motivo. Que estava precisando ouvir agora são eles, né? O que vocês precisam, acho que nem é de conselho, mas de acolhimento. E aprender algumas coisinhas muito essenciais para que essas situações elas não causem tanto sofrimento assim. Se tantas mulheres, tanto na minha caixa de entrada, quanto nas redes sociais, lamentam pelo mesmo motivo, a sensação é que se relacionar com o sexo oposto é esperar uma traição, é esperar que em algum momento da relação você será trocada, abandonada, rejeitada, ignorada. Porque é isso que eu tenho visto. E aí? Fazemos o quê? Eu já fui vítima de traição. Sei exatamente a sensação e como é horrível. A primeira sensação quando a gente descobre é como se literalmente a gente perdesse o chão.
Podemos usar várias táticas de sedução, podemos fazer uma recalchutagem externa no nosso corpo todo, mudar seios, mudar nádegas, coxa, cabelo, nariz, tudo. Se tornar, ou tentar pelo menos através de cirurgias, se transformar no padrãozinho que geralmente se encontra na pornografia, né? Podemos ser desde santas a PUTAs, podemos ser desde recatadas, prendadas a maloqueiras, não importa. Não importa como você escolhe viver, como seja sua personalidade, como você tenha sido criada, se você está dentro do padrãozinho, se a sua beleza é natural, não importa. E aí é preciso a consciência. Aliás, passou da hora de se ter consciência que não há nada errado com as mulheres. A culpa não é delas. Há algo errado com os homens. E aí, eu fico mais intrigada. Não é apenas a intensidade do sofrimento de vocês e como vocês não têm o coração assim tão rasgado por causa de sujeitos assim. Trair alguém é uma falta de consideração danada. Não se trai apenas sexualmente. Se trai confiança, se trai momentos alegres que se compartilha com a pessoa, se trai a oportunidade de compartilhar a própria vida, o próprio tempo, se trai toda a dedicação, se trai tudo que se submeteu sexualmente só para agradar. Se trai tanta coisa, tanta doação. Quantas vezes a mulher acaba anulando a própria natureza, a própria personalidade, anulando seus traços faciais que são únicos, que tornam a sua beleza natural, que tornam você muito original, não uma cópia, e todo o resto do seu corpo idem. Quantas mulheres ficam se mutilando, desde o nariz, boca, até só falta a ponta do pé, né? Para quê? Para se moldar a preferência masculina, para ser aprovada pelos homens. Muitas nem que fazem tudo isso, essa anulação toda, essa mutilação toda, elas nem estão procurando um parceiro fixo, não. Elas estão procurando a aprovação masculina.
Elas querem se sentir a oitava maravilha do mundo. E aí elas acabam tropeçando em homens que acreditam ser a oitava maravilha do mundo. E precisam de mulheres assim, que se anulam, que se submetem, que se mutilam, buscando aprovação, porque eles precisam de validação. Carências suprindo carências, essa é a troca. E aí o lamento é sempre: será que ele volta para mim? Por que ele escolheu a outra? O que ele pode ter encontrado de melhor na outra e tudo que eu fiz? Não tem nada de melhor na outra. Vai ter, né? Não tem. A outra, ela despertou um impulso instintivo que levou o sujeito a meter as caras e simplesmente ir que nem um cão quando sente o faro da cadela no cio. Ele não pensa, ele simplesmente vai. É puramente sexual, é puramente animal, biológico. E você sofre, sabe por quê? Porque você não se ligou, não se conectou ao sujeito pelo mesmo motivo. Você se conectou ao sujeito por amor, por um sentimento nobre. Manifestou até suas virtudes. Um perigo hoje em dia manifestar virtudes, porque as pessoas estão tão aproveitadoras. E aí, por que você tem que sofrer? O que você fez de errado? Por que essa coisa de eu fui rejeitada, a outra foi escolhida? Por que o homem tem que escolher? Olha para as escolhas que os homens fazem. Até famosas, consideradas belíssimas, tops, todas montadas, né? Elas se mutilam para montar o corpo perfeito, elas tentam se enquadrar nesta falsa ideia de beleza padrão. Elas também são traídas, elas também são trocadas, elas também são abominadas. Não tem nada de errado com as mulheres. Talvez, quando as mulheres pararem de achar que é os homens que escolhem, elas vão sofrer menos. Porque é inacreditável que em toda a natureza os machos na época do cio, eles se exibem para as fêmeas, às vezes em duelos entre machos, para impressionar as fêmeas, para mostrar força, mostrar que é melhor, para conseguir a aprovação da fêmea, não a validação, que nem os homens fazem hoje. A aprovação.
Na natureza, os machos têm que provar que são parceiros ideais de todos os seres vivos. Só as fêmeas humanas acham que têm que ser escolhidas quando elas deveriam escolher. Por que, Xinã? Por que se o sexo hoje em dia não serve apenas como para procriação, como já foi até certa época, século retrasado, pelos mais conservadores, né? Porque parece que para os homens, maioria assim, sabe? Ou muitos deles, se relacionar com a mulher, principalmente sexualmente, é um modo de agredi-las. Sim, todo homem que trai, ele tem algum problema com mãe. Esse problema com mãe vai fazer com que, ao longo da vida, se não tratado através de uma terapia, ele transfira para toda aquela mulher um sentimento que às vezes ele nem tem consciência exatamente do que é, como um modo de se vingar da mãe, de afrontar a mãe. Principalmente aqueles que aprenderam sobre sexo através de pornografia, através de 5 dedos de violência. A palma da mão, a mão em punho é uma coisa, a vagina da mulher é outra, né? Eles penetram de um modo como se fosse uma agressão. Boa parte dos homens aprenderam sexo assim, através de pornografia, de libertinagem, seja na puberdade, entre os amigos, na adolescência, abusando, explorando meninas da mesma idade. Eu conheci casos onde meninas eram convidadas por um garoto para um encontro, ele a embebedava, levava ela para a cama e do nada aparecia um monte de cara. Essas ideias, esses fetiches, a parafilia, isso que não pode ser chamado de paixão, porque o desejo entre duas pessoas não tem nada a ver com essa coisa leviana de deflorar, de invadir o corpo de uma mulher, usar como se fosse qualquer coisa, como se fosse aquelas bonecas que servem para isso, como se fosse um objeto, como se fossem as éguas
as mulas ou as cabras do século retrasado nos sertões, nas roças que os homens usavam, que não tinha mulher para pegar. Mas a gente está falando de relacionamento. Pois é. Vocês notaram quanto tempo de relacionamento vocês tinham com a pessoa? Não era relacionamento de meses. 1 ano é tempo. Em 1 ano é um relacionamento recente que se está investindo muito no outro, no sentimento. E de repente o cara, ele acha que aquela que fica o dia inteiro na internet se expondo, uma carência por validação, por elogio, por atenção, aquela que fica se insinuando, mostrando tudo, é mais gostosa, é melhor, é mais bonita que você. Mas, na verdade, eles não acham nada disso. Quem manda neles, quem direciona os passos deles, as escolhas deles, é o falo. Quando o falo fica em pé, ele aponta a direção e é assim que eles fazem as escolhas deles. Aí depois de ver lá a gostosona de quinta, exibicionista, rodada, que ele ainda leva para o offline para materializar a cobiça dele, a gana dele, volta com a cara mais mal lavada do mundo, com o rabinho no meio das pernas, e os troços tudo cheio de bactéria, vírus e fungo, querendo voltar. E vocês ficam achando que vocês precisam de conselho. Não. Vocês precisam se amar. Vocês precisam se respeitar, porque senão ninguém vai respeitar vocês. Porque um troço desse, a gente não aceita de volta. A gente tem que se dar valor. Não pode esperar que os outros façam isso por nós. Sabe por quê? Porque a nossa vida, só nós mesmos podemos viver. Quando a menina adolescente já está cheia de coiseira na vagina, porque fica com um e com o outro, porque fica metendo a boca em tudo que é lugar, em tudo que é moleque. Ó, eu nem tenho como falar desse assunto de boa. Sabe por quê? Eu já estive na posição de vocês. Não foi uma, não foi duas e não foi três. Aconteceu tanto isso que chegou um momento que eu comecei a achar que a culpa era minha, que tinha algo muito errado comigo. Eu passei a me achar feia. Eu passei quase 2 anos fechada dentro de casa.
eu não saía na rua. Eu entrei numa depressão profunda. Eu tinha vergonha de mim. Eu tinha vergonha porque todo mundo sabia o que o sujeito aprontava. As pessoas falavam. Numa rua de pessoas que moravam ali desde sempre, que viram o sujeito crescer ali, cujo pensamento antiquado era: ah, foi procurar na rua porque não tem casa. Aí, quando o sujeito com quem você se relaciona pede para você fazer algo que vai contra o que você pensa, o que você acredita, o que você não quer para você, ele vai procurar isso na rua, e aí virou desculpa. O seu não, você não pode falar não, porque isso é desculpa para o sujeito buscar na rua, buscar contatinho na internet. Homem que fica muito tempo se satisfazendo com 5 dedos de violência, tem alguma coisa muito errada. Sim. Esse nem conhece o corpo de mulher direito. Esse nem conhece realmente os pontos erógenos da mulher. Não sabe nem como agradar realmente. Sabe por quê? Porque quando ele vai pegar aquela lá, ele não está fazendo nada por ela. Ele não está querendo satisfazer ela em nada. Ele só vai usar ela porque sabe quem realmente dá prazer para ele? O falo dele. Não é você, não é a outra que dá prazer para ele. É por isso, ó, a constância disso aqui. Parceiro ideal do sujeito é o falo dele, a torneira dele, o cabo de vassoura dele, essa coisa que invade nosso corpo de qualquer jeito, sem a preocupação se está confortável para nós. Essa coisa que ele choca tudo que é buraco imundo e depois volta para casa fingindo ser bom marido, bom namorado, boa pessoa, e coloca em vocês. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou até. Vocês me desculpem. Hoje eu vou fumar. Eu vou fumar, sabe por quê? Porque esse assunto me tira de sério. Ah, porque isso nada é trauma. Não é trauma. É um inconformismo danado. Por quê? Vocês acham que vocês precisam de um homem? Por quê? Tudo por causa de uma quica? Tudo para conseguir a aprovação? Vocês não conseguem olhar no espelho e se acharem lindas e isso ser o bastante para vocês?
essa dor que vocês sentem, se continuar empurrando um relacionamento assim, de idas e vindas, de decepção após decepção, de traição após traição, sabe o que vai fazer? Vai criar ferida do lado de ferida, em cima de ferida. Quando você achar que estiver cicatrizando, vai aparecer mais. Porque eles vão abrir tudo de novo, porque eles não mudam. A mulher é 6 anos mais evoluída do que um homem. Mais evoluída intelectualmente, mentalmente. Não interessa a idade do homem. Ninguém nota que o comportamento deles é um tipo de manipulação para que nenhuma de nós manifeste essa evolução acima daqueles. É muito difícil assim perceber que eles não mudam. Entra era, sai era. Entra século, sai século. É esse comportamentinho padrão. Sabe o que mudou em todos esses séculos, em todas essas décadas? A justiça. E mesmo assim é um parto que uma medida protetiva intimide esse sujeito. Sabe por quê? Uma medida protetiva não é punida por causa dessa crença. Eles acreditam que eles mandam na mulher, que eles podem manipular a mulher. E as mulheres acreditam que elas precisam deles. Quantas e quantas vezes eu vi mulheres que já tinham se livrado dos embustes por sofrer violência doméstica e ainda não tinha o contato do sujeito no WhatsApp, que ficava mandando ameaça, que ficava ligando, que ficava batendo no portão da casa. Eu perguntava, a primeira medida de segurança é interromper qualquer acesso com o sujeito. Por que você não fez isso? Está aqui no inconsciente uma dependência. Vou contar para vocês algo que a antropologia ensina, a história ensina, a sociologia ensina, a história da religião ensina. Existe um bom motivo para que, lá atrás, na pré-história, as mulheres ficassem nos clãs, cuidando das crias, fazendo as cabanas, fazendo as roupas, curtindo o couro, armazenando a comida, preparando, protegendo o clã e os filhotes, enquanto os homens faziam o quê? Eles iam bater perna
percorrer distâncias para caçar e trazer alimento para o clã. É tipo o que eles fazem hoje. Compara, pesa na balança. Tudo que você faz durante o dia e tudo que seu marido faz. O seu marido sai de manhã, sai para trabalhar, sabe por quê? Para trazer a caça. E você faz o quê? Você cuida da casa, você cuida dos filhotes, você cuida das roupas, você cuida da alimentação, não mudou nada. Só que ninguém diz que nessa época o sistema era matriarcal, o poder era da mulher. A mulher mandava. A mulher decidia. A mulher escolhia o parceiro. Não é trauma, não é nem tanto revolta, não. É conformismo. Porque mulher não é essa fragilidade toda. Essa fragilidade que muito homem debocha, nos considerando fracas, ela só se manifesta quando um homem faz a bagaceira deles. E a vida dos homens é fazer bagaceira, né? Aí, eles nos decepcionam, eles pisam na bola, eles nos abandonam, eles nos traem. E a gente fica frágil quando a gente devia ser mais forte do que a gente é por natureza. Por que esperar, se perguntar se o dito cujo vai voltar? Ah, mas sabe, é que tem nossos filhos. Eu garanto para vocês que se os seus filhos se relacionarem com o dito cujo, à distância, assim, ele morando lá e você aí, vai ser muito melhor para os seus filhos do que ele enfiado aí num relacionamento que já acabou, já faliu. Não adianta ficar se iludindo, buscando justificativas. Às vezes, nós achamos que estamos sendo compreensivos com o sujeito, a gente está se iludindo. A gente está criando justificativas pelo mal feito que eles fizeram, muitas vezes nos culpando. Eles têm uma desculpa de receber de volta aquilo que vai continuar prejudicando sua vida, sua família, o desenvolvimento de seus filhos, porque mãe e pai é referência de homem e mulher para os filhos, para a vida toda. Que tipo de mulher, de homem seus filhos vão ser, convivendo com um casal, com os pais, que sempre estão em conflito, que sempre estão se desrespeitando, porque a traição é um desrespeito total, uma falta de consideração, principalmente à família, e isso não é discurso moralista conservador, não. É responsabilidade afetiva. Por que só a mãe ela tem que ter responsabilidade materna e o pai não? Por que só a mãe tem que ser exemplo de caráter, de honestidade e o pai não?
Por que que a mãe ela tem que ter postura, conduta e o homem não? Amar o outro como se ama a si mesmo. O estado que nós ficamos diante da traição, da decepção, do abandono, é tão devastador que eu pergunto, nesse momento, o quanto nós amamos a nós ou ao outro? Quando só é possível realmente amar outro se nós nos amarmos. Desculpa. Para quem está acostumado com a vadiagem, com o leviano, com a libertinagem, relacionamento meia boca, que chega ao ponto de começar a procurar meios de fazer o que já não é continuar, a ponto de ir até para casa de swing. Quando chega no ponto de casa de swing, não demora muito, acaba de vez. Aí já perdeu respeito, consideração, já perdeu tudo. Porque essas coisas são uma desculpa para o homem poder trair com a aprovação da parceira. Sim, eles te convencem, eles te manipulam e fazem você acreditar que isso é bom, é gostoso. Ah, você vê como eu sou fiel? Tô querendo que você vá junto comigo. Eu quero fazer tudo isso, mas você junto comigo. Não. O amor da vida deles é o próprio falo. Eles levam vocês para eles poderem trair com liberdade. Prova disso é que, se vocês tivessem a mesma rotina que eles têm, e se vocês aprontassem as mesmas coisas que eles aprontam, eles teriam a mesma compreensão ou solidariedade quando vocês resolvessem voltar? Igual eles fazem? Pensa com carinho nisso. Se você agisse, se você fizesse do jeito que eles fazem, você teria a mesma consideração? Ao homem é permitido trair? Aí eu falo para vocês, isso é discurso conservador. O homem ainda é permitido trair, mas quando a mulher faz isso, é ela que não presta. O tempo de vocês, a energia vital de vocês, o leque de oportunidades que a vida tem para oferecer, vale essa criatura? A gente precisa encarar os fatos.
Raríssimos são os casais que são conectados realmente com o amor ingênuo. Vocês sabem o que é o amor ingênuo? É o amor verdadeiro, o amor puro, o amor leal, fiel, honesto. Eu não tenho conselho. Se eu tivesse, eu me recusaria a dar algum conselho para vocês continuarem vivendo um engano de empurrar com a barriga algo tão nocivo e tóxico para vocês. Basta vocês observarem o estado em que vocês se encontram. Acho que não tem um lugarzinho dentro de vocês que não esteja doendo e machucado. Porque é isso que eles fazem, é isso que eles deixam na gente. Mas, Nanda, você não gosta de homem? Gosto. Ah, mas você não se relaciona? Não. Sabe por que eu não me relaciono? Porque eu não sou para qualquer um. Sabe qual é o segredo? Não esquecer as próprias origens. Honrar pai e mãe vai muito além do que se imagina. Eu me lembro perfeitamente de todo o esforço e sacrifício que os meus pais fizeram para me criar bem, para me proteger, para me manter saudável, para me manter feliz. Eu lembro uma vez meu pai dizer: eu não entrego a minha filha na mão de qualquer um. Por que eu vou me entregar para qualquer um? Tá entendendo? Vocês acham que amor próprio é colocar 2 balões aqui, ficar se expondo internet afora para conseguir aprovação, fingir um empoderamento? Amor próprio não tem nada a ver com o nosso externo. Tudo que é relacionado ao nosso externo é vaidade. É o gostinho da apreciação de nós mesmos, algo meio narcísico. Nós nos olhamos no espelho e queremos parecer lindas e maravilhosas. E aí a gente dá a última olhadinha para ver se o traseiro está bem destacado e vamos porta fora, esperando que ao longo do caminho alguém concorde conosco. Precisamos que os outros digam aquilo que não basta você só achar. Por que quando você se olha no espelho, você não pode acreditar em você mesma? Se você se acha linda, maravilhosa, gostosa, por que só isso, só você achar que não tá bom?
Eu conheço a pessoa, uma moça, que o namorado traiu com contatinho. Esses contatinhos que ficam, parece carne em vitrine de açougue, né? Fica mostrando os seios, as partes do corpo. É incrível como elas não se incomodam, que os homens olham para a foto delas e ficam imaginando absurdos, fazendo absurdos com elas, com a parte do corpo delas. Elas não param para pensar como eles as julgam, tipo, eles as rebaixam como a vadia para ser usada e descartada. E aí, sabe o que ela foi fazer? Ela abaixou o nível e foi fazer a mesma coisa que as outras, achando que, estando no mesmo nível delas, o ex ia voltar e ia gostar mais dela. Sabe o que ele disse para ela? Com vadia eu não me relaciono. Uhum. Porque esses tipos, eles não querem levar a sério. Eles não querem ser vistos com elas do lado. Eles só querem usar para descartar. Não é para elas que eles querem dar prazer. Não é para elas que eles querem dar amor. Não é com elas que eles querem compartilhar uma vida, ser felizes. Eles só querem satisfazer o amiguinho lá embaixo. Só ele que interessa. Quando ele começou a se relacionar com você, não era porque você era igual às outras. Essas faces que se acham, qualquer rede social, qualquer perfil, qualquer esquina, qualquer boteco. Aí, de repente também, parece que ninguém sabe o que é beleza de fato. Primeiro, nós gostamos, apreciamos o que é diferente. Depois, nós passamos a gostar do diferente quando de alguma forma nós nos identificamos com aquilo. Uma multidão de pessoas que se mutilam, fazem a boca igual, o nariz igual, usam o cabelo igual, da mesma cor, com o mesmo tipo de roupa, porque está na moda. Todo mundo igual, um mar de pessoas iguais. Aí está lá você, do seu estilo, do seu jeito, se aprovando, se amando assim como é, se sentindo confortável e elegante, conforme o seu gosto, a sua preferência. Quem vai ser você nessa multidão? Um sol que chama a atenção de longe. Não interessa se é baixinha, se é alta, se é branca, se é morena, se tem traseiro, se não tem, se você é grande, se é pequeno, não importa. Se é gordinha, se é seca, anorexia, não importa. As pessoas, não só homens, parceiros românticos, se apaixonam, admiram, não é o que é igual. Se você chegar lá no corredor de refrigerante do supermercado e você quiser pegar uma coca, você vai ver aquele monte de coca do mesmo tamanho. Você não vai escolher a garrafa que você vai pegar, você simplesmente vai pegar.
qualquer uma, porque é tudo igual. Mas se tiver uma Fanta laranja no meio, pode despertar minha dúvida. Eu quero mesmo a Coca ou a Fanta laranja. Sabe assim? É uma metáfora. No fundo, vagina é tudo igual. É tudo igual. É o seu borogodó. É como seu corpo se expressa. É como você sente, como você demonstra que está sentindo. É o tom da sua voz, o seu modo de olhar. Não é o formato do seu corpo. Não é a sua exposição na internet. Foi embora para outro. Troca fechadura. Muda o visual. Se dá um banho de loja. Cria uma nova rotina. Tenha hobbies. Liga para as amigas. Começa a marcar passeio, sair para o cinema. Vai viver. Vai realizar os seus sonhos que você acabou deixando porque você se enroscou com uma pedra de tropeço que não acrescentou em nada na sua vida, na sua pessoa. Só te deixou no estado que você está. Vocês me desculpem mesmo, mas tá na hora da mulherada acordar. Tá na hora de acordar. Relacionamento não é realização de vida. Mulher nasceu mais do que ser troféu de homem. Mulher nasceu para ser mais do que parideira. Mulher nasceu para ser mais que empregada de macho, submissa de macho. A mulher é o ser que traz encanto para esse mundo. Há mais mulheres no mundo do que homens, sim. Olha o estado que os homens estão deixando o mundo. Timara, você é feminista? Você é contra os homens? Não. Eu sou contra a atitude dos homens. Eu criei 3 filhos homens. O objetivo de vida deles, sabe o que é? Deixar um legado. Fazer algo que contribua para a sociedade, para a humanidade. Infelizmente não é o caso da maioria dos homens, porque olha o mundo como está. A humanidade, o planeta, necessita urgentemente da ação das mulheres. As mulheres que possuem o dom da transformação, as mulheres que possuem o dom da vida, as mulheres que possuem compreensão absoluta, as mulheres que têm intuição, sensibilidade. A força de uma mulher não tem homem que a possua. Vocês são mais fortes que isso. Eu acredito em vocês. Acredito.
Eu me livrei, eu me curei, eu superei. Se eu, com a minha condição, com a minha limitação, conseguir, vocês conseguem, vão ainda muito mais longe do que eu fui. Tá? Não quero, não aceito ver vocês vivendo mais um dia sofrendo desse mal. Não aceito. Vocês não têm noção de quem vocês são. Vocês são deuses. Levanta a cabeça. Passa por cima de tudo, vai à luta. Deixa o embuste para lá. E comece você a aprovar, você escolher esse não. Quando aparecer alguém que realmente mereça, aí sim se abre para o amor, se joga, se entrega. Mas a prioridade tem que ser você sempre. O amor que você quer receber, só você pode dar. Então se ame primeiro. Se vocês forem ficar com raiva de mim, #chateada, eu vou compreender. Assim como eu compreendo que um dia a ficha vai cair. Vocês não nasceram para isso. Vocês são mais. Mais. E homem nenhum precisa iludir vocês para que vocês acreditem nisso. Só olhem no espelho, olhem nos olhos de vocês, para vocês perceberem quem vocês realmente são. Quero ver vocês bem. Quero receber mensagem, vocês dizendo: estou melhor. Eu realmente preciso me amar mais. Beijos na alma, no coração e na mente.